Olá, meu irmão, minha irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom, estamos juntos novamente. Depois desse mês de julho, nós fizemos a reprise de alguns vídeos aqui do canal. Agora vamos entrar no mês de agosto sobre essa série dos Salmos 37. Você é meu convidado, minha convidada, para estarmos meditando nesse salmo muito rico, muito edificante, muito transformador para nossas vidas. Quero também agradecer você que é um novo inscrito, que se chegou aqui no canal, você que tem assistido nossos vídeos e não se inscreveu ainda, faça o meu convite, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal você possa estar recebendo a notificação. Então, agora, logo após a nossa vinheta, vamos juntos meditar sobre esses Salmos 37. Então, logo após a nossa leitura desse Salmo 37, podemos observar e vamos dar uma dinâmica do que se trata esses salmos. O primeiro é o seu autor, o rei Davi. Davi escreveu esse salmo, muito provável na sua velhice, pelo fato do versículo 25, onde nos diz: ontem fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência. Então, tudo indica que o próprio texto fala sobre uma fase da vida de Davi, muito provável, aí já numa idade avançada. Esse salmo foi escrito, muito provável, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes do nascimento do Mestre, do Salvador, ao qual o próprio Davi foi, a sua descendência gerou a José e assim ao Rei Jesus, conforme diz as Escrituras. Por isso que Davi é um personagem muito importante na Bíblia, e a gente vai ter o prazer agora de meditar e refletir neste salmo escrito pelo rei Davi. O propósito desse livro, o Salmo 37, foi escrito para ensinar, e é um salmo de lamento ou louvor. Não foi nesse propósito de ser um salmo onde Davi se rasga diante da presença de Deus, ou louva ou exalta a Deus por uma vitória. E sim, sua semelhança de sabedoria e prática, assim como os provérbios. O objetivo principal é orientar os justos e não se inquietarem com o sucesso dos ímpios, pois o fim de cada um será diferente. Então nós vemos que o Davi agora ele não se preocupa mais com as batalhas, com as lutas, por causa da sua idade e sua aquisição de sabedoria, por causa dos confrontos. Ele começa então a escrever um salmo diferente dos demais, um salmo estilo Provérbios, um salmo de ensino. Olha, então, com tudo que eu passei, essas são as lições que eu aprendi. E uma delas é não admirarmos a riqueza e o poder que o ímpio consegue, constrói. Sabe por quê? Porque dele já está definido o seu fim. E o nosso, que confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus Santo, o caminho é outro, e a nossa glória é eterna. Características principais desse salmo. É um salmo acróstico. O que isso quer dizer? Cada versículo começa com a letra sucessiva do alfabeto hebraico, como em alguns salmos e no livro de Lamentações. Então, cada estrofe do Salmos ele começa na ordem alfabética pelo alfabeto hebraico.
tom didático. Em vez de oração ou cântico, ele soa como um conselho de um ancião experiente. Como eu falei, Davi agora mais experiente, com tudo que ele passou, agora ele começa a ensinar e dar bons conselhos para nós, nos dias de hoje, jovens, ou para nós que buscamos sabedoria em Deus, como devemos nos conduzir, como devemos nos relacionar. Contrastes entre justos e ímpios mostra o destino passageiro dos maus e a herança eterna dos que confiam no Senhor. Então, quando nós olhamos para o Salmos 37, olhamos para o versículo 25, ontem eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, ou seja, mostrando a fidelidade de um Deus ao qual muitos rejeitam, muitos se negam a crer nele, mas contudo nós vemos, até mesmo na história atual, o povo de Israel, um país pequeno, em dimensões territoriais, em população, e nós vemos aí o quão grande feito que Deus tem feito com aquela nação, o quão nós, países maiores e podemos dizer assim, mais ricos, mais populosos, tiramos dessa população tecnologia, na agricultura, no armamento, na tecnologia na área da saúde, tecnologia na agricultura. Israel exporta muito disso para o mundo inteiro. Nós brasileiros também somos beneficiados com muitas coisas que um israelense, com a graça, a sabedoria de Deus que o sustentam, nos abençoa também com essas tecnologias. Mas você fala, mas se a gente não pagar, a gente não recebe. Mas tudo bem, tem muitos países que têm dinheiro para bancar a tecnologia de Israel e não recebe. Por quê? Porque tudo dentro do propósito de Deus. O Salmos 37 vai tratar ou falar sobre não se aborrecer com os ímpios, como nós vamos olhar e observar mais para frente nos próximos vídeos, numa leitura mais versículo a versículo, do versículo 1 ao versículo 2, eles prosperam por um tempo, mas logo desaparecem como a erva. Nós vamos observar isso nos próximos vídeos. Segundo, a confiar em Deus, no versículo 3 e versículo 5. Confiar e fazer o bem, habitar na terra, descansar no Senhor. Essa é a nossa promessa. Essa é a vontade de Deus, que nós hoje cremos, confiamos e descansemos em Jesus, para que Deus possa agir no nosso meio e nós sermos testemunhos da sua graça, da sua fidelidade. Lembremos que nós, por mais que somos ou nos consideremos inteligentes, sábios, muitas coisas não estão nas nossas mãos. Nós não conseguimos definir quantos dias de vida nós temos. Nós vemos que numa gestação, um feto, ele não chega a nascer. Muitas gestações o feto nasce e morre no parto. Muitas gestações desenvolvem, mas antes de chegar a uma fase de criança ou de adolescente acaba falecendo. E muita gente chega a 80 anos, 70 anos, vem a falecer. Poucos chegam a mais de 100 anos e também vêm a falecer. Por quê? Porque tudo está no controle das mãos de Deus. Mas a ciência evoluiu, hoje o homem vive entre 75 e 80 anos e países mais desenvolvidos uns 80, 85 anos. Tranquilo, a ciência pode estar caminhando nesse espaço, mas ela não determina o tempo de Deus aqui na Terra. Pode ser que alguns homens vão passar dos 100 anos, mas vão chegar a falecer. Por quê? Porque nós não temos
a semente Highlander nessa terra. Deus não quer que nós vivamos eternamente longe da presença dele. Por isso que para alguns, Deus estende a mais o tempo de vida para que possamos nos arrepender, possamos nos converter dos nossos maus caminhos e aceitá-lo como Salvador. E para alguns Deus abrevia, porque Deus sabe que o coração do homem é enganoso e não quer nada com Deus, não quer a presença dele, ou rejeita. E muitas vezes Deus assim o retira. Ah, mas daí você fala, mas tem crente que morre cedo. E aí? Estava em pecado? Não. O propósito de Deus para Deus mostrar que o sol nasce para o justo e para o ímpio, como diz as Escrituras. Deus é justo, nós temos que lembrar que Deus é santo e justo. Se eu e você não somos consumidos, não formos mortos nesse momento, é porque a graça de Deus e a sua misericórdia e a sua fidelidade para conosco não assim o quis. Porque do partir do momento, se Deus aplicar a sua justiça sobre qualquer um de nós, quer seja novo convertido ou quer seja que tenha muitos anos na igreja, se Deus pesar a sua ira sobre qualquer um de nós não sobreviveríamos. Nós seríamos lançados direto ao inferno, porque esse é o nosso lugar de destino de origem, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso coração enganoso, por causa que somos vorazmente corruptos. Mas quando nós reconhecemos que Jesus, enxergamos em Jesus a oportunidade de mudarmos em nossos corações as nossas atitudes, cremos e esperarmos que Deus aceite o nosso pedido de perdão e confessamos com nossa boca, com nossos lábios, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Assim, então, Deus começa a trabalhar nossas vidas. Mas esse é só o princípio quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E daí por diante, nós temos que acrescentar todos os dias nosso arrependimento e nossa comunhão para com Deus, através das escrituras, devocionais, orações e as demais coisas que nós já explicamos aqui no canal. Se você é novo no canal, convido você a acessar a nossa playlist e assista Práticas Espirituais 1 e 2. Tenha um tempo para ser edificado, ser transformado, amadurecer a sua fé. E se você quer entender quem é Jesus, eu te convido, no ano de 2024 inteiro, e uma parte deste ano, nós encerramos agora em junho, a leitura sobre o Evangelho de João. O que é isso, João? E o que é isso, João? A história continua, onde nós abordamos e meditamos sobre o Jesus que João nos apresenta. Quem é Jesus? O que Jesus fez? Por que Jesus foi crucificado? Te convido para você assistir essas séries que já estão aqui no canal, na nossa playlist. Você vai ser eu creio que você vai ser bem edificado e vai te dar uma margem muito legal de você ser edificado a sua fé. Deus sustenta o justo, versículo 23 e 24. Mesmo que não ficará prostrado, por mais que nós caiamos, não ficaremos prostrados, pois o Senhor segura pela mão. Aí nós podemos ver algumas brechas que assim os homens enxergam, de que Deus permite que nós nos afastemos do Evangelho e mesmo assim vamos continuar salvos. Nós vamos meditar sobre isso mais para frente. Então, hoje nós vamos dar início a essa série, Salmos 37, e nós vamos ser edificados com esse Salmo de Davi. Destino dos ímpios. Podemos observar alguns versículos aqui do capítulo 37, ao qual Davi registra o final dos ímpios, daqueles que se rebelam contra Deus. Não é somente aqueles que
não querem nada com Deus, mas aqueles que de fato se rebelam contra Deus. Qual que é o destino deles? Nós vamos aprender também neste salmo. E também nós vamos aprender com Davi qual que é a esperança minha e sua e nossa a herança do justo. Em alguns versículos aqui de Salmos 37, também vamos observar o que Deus promete para aquele que busca fazer a vontade de Deus. Deus cuida dos justos e faz herdar a terra. Justiça de Deus. O Senhor ama a justiça e não desampara os santos. Então, nós vemos que, se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, como aprendemos no livro de João, nós não estaremos mais aqui nessa terra. E é por isso que nós temos que meditar, por isso que nós temos que nos inteirar, por isso que nós temos que nos envolver com este livro chamado Bíblia, que ele é o manual da vida cristã. Se podemos olhar para esse texto e nos trazer algo para aprendizado, nós podemos olhar para o versículo 5, onde diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, podemos resumir o livro, o capítulo 37 de Salmos, nesse versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Então, que este Salmos possa ser transformador na minha vida e na sua vida. E com certeza, as aplicações práticas para os nossos dias vai ser algo que vai nos fazer pensar, vai nos fazer refletir e vai nos trazer mais perto da cruz de Cristo. Não se compare ou admire os ímpios, confie no plano de Deus. Ouvimos que, por causa das igrejas neopentecostais ter corrompido muito o evangelho e a ponto de os tradicionais ir para o lado oposto, muitas vezes, do legalismo, não da religiosidade, e por não querer induzir o povo ao erro, às vezes são muito não tem muito uma palavra que completa isso, mas podemos ser muito rígidos na questão de olhar para a Bíblia e ter esperança nas promessas que Deus faz. Porque a gente tem que entender que a Bíblia, para a gente entender as promessas de Deus, a gente tem que ter um texto e o contexto. E as igrejas neopentecostais, elas só pegam uma parte do texto e tiram isso como regra de fé, como exploração do povo, como doutrina das suas igrejas, das suas denominações, para arrancar bens e favores para si. E ao contrário da igreja neopentecostal e outras demais denominações cristãs, elas ficam com medo de, se a gente ir muito nessa tendência, nós vamos talvez nos assemelhar a essas igrejas que querem enganar o povo. Então, às vezes, elas se pregam e olham o contexto, mas elas pulam essas partes das promessas de Deus. E a gente precisa observar a Bíblia como um todo. Sermos cuidadosos, zelosos com as Escrituras, não induzir o povo ao erro, isso é fato. Mas também não podemos esquecer de olhar para as Escrituras e olhar que o livro que nós temos como base de fé também tem promessas para nós. A verdadeira prosperidade vem da fidelidade de Deus. Não é do meu esforço, não é do seu esforço. Não é dos meus méritos, não é dos seus méritos. Porque se fosse assim, o Elon Musk, que hoje é o homem mais rico, o Bill Gates, que foi um dos homens mais ricos um tempo atrás, eles poderiam fazer caridades infinitas e ganhar o céu. E a Bíblia nos ensina que não é por essas
por esse caminho que se alcança o céu, mas sim pela cruz do nosso Salvador, Jesus Cristo. O justo pode passar por lutas, mas Deus o sustentando. A vida do ímpio é passageira, mas dos justos herdarão a eternidade. Então, que a gente possa nos alegrar, independente da nossa posição aqui na terra. Às vezes a gente vê que os homens desprezam os garis, porque se acham CEOs de multinacionais são mais importantes. Não. Cada um tem o seu papel na sociedade, que nem a sociedade japonesa, podemos aprender dessa forma. A gente vê, quando tem eventos internacionais, é um povo muito ordeiro, muito organizado, muito limpo, enquanto os demais torcedores vão para o estádio, sujam e deixam aquilo lá um verdadeiro chiqueiro. Eles vão lá e são tão organizados, limpos, que eles limpam mesmo sem eles terem sujados. E nem por isso eles se sentem menos cidadãos desse planeta do que quem sujou. Nem por isso eles se sentem menosprezados por ter pago muitas vezes até mais caro o ingresso do que a outra torcida que bagunçou, mas eles não conseguem viver na sujeira. Assim, em paralelo, nós cristãos também temos que agir. Não fomos nós que induzimos ao homem continuar no seu erro, no seu pecado. Mesmo sabendo que é errado, nós temos que pegar e semear o Evangelho. Quem vai frutificar, quem vai fortalecer, quem vai mostrar o erro para o homem é Jesus, o Espírito Santo. O meu papel não é julgar se eu paguei o ingresso mais caro ou mais barato. Se eu paguei mais valor, eu tenho o mesmo direito que aquele que sujou. Não. Nós temos que entender que, como Jesus nos ensinou, a nossa pátria não é aqui. Somos mensageiros do Evangelho, somos passageiros nessa terra, somos peregrinos, como diz o escritor do livro. Então, que nós devemos comportar-nos como tal. Temos a ciência que a nossa pátria é celestial. E estamos aqui por momento como passageiros para demonstrar graça, amor, fidelidade de um Deus que é santo, que é justo. E assim como Davi, nós possamos aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, nos arrependermos quando pecarmos, quando nos distanciarmos do propósito de Deus, mas em tudo, agradar a Deus tem que ser a nossa prioridade. No nosso serviço, na nossa família, no nosso agir com o próximo, no agir no ministério, porque é isso que reflete a graça de Deus. Podemos falar milhões de palavras, mas se o nosso testemunho não condiz com o que falamos, com o que anunciamos, com o que dizemos, certamente ninguém nos dará crédito. Por isso, que observando os Salmos 37, venha causar na minha mente, no meu coração, a revolução que Deus espera da transformação. Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui nos próximos vídeos para meditarmos sobre este Salmo 37, que começa somente agora a nossa reflexão, mas acredito que Deus tem muito para falar aos nossos corações através desse Salmo. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo aqui nesse canal.